Pai do Senhor, família Paz, estamos aqui no quinto episódio do nosso podcast Teologia do TQD, o quinto episódio dessa série de Gênesis Origens. Nós já tivemos aí outros 4 episódios cheios de conhecimento, de profundidade, e nós estamos aqui para mais um episódio para trazer à luz aí da palavra de Deus essa riqueza que o Senhor tem para nos ensinar, né? Já queria deixar aí um cheiro aí para você que está acompanhando todos esses episódios, um a um, aprendendo, anotando, fazendo os teus estudos, as perguntas. Se você chegou nesse episódio número 5, o primeiro que você está assistindo, eu já queria te incentivar a assistir os outros 4 que estão disponíveis no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, né? Você vai ganhar tempo assistindo esse podcast, não gastar tempo. Estamos aqui com 2 convidados muito especiais hoje, que é o presbítero Fábio, um dos líderes da Juventude Upper da nossa igreja. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, é um prazer estar aqui com vocês e vamos meditar na palavra. Amém. Estamos aqui também com o nosso Hiper Mega Blaster Plus Advancer, Eliono, presbítero também aqui da nossa igreja. Meus irmãos do YouTube, a paz do Senhor. Estamos aí, pastor Neto. Mais uma vez, né? Amém, amém. E aí eu já queria, no começo, antes de começarmos aqui a falar sobre os assuntos, pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o like aí nesse vídeo. Eu tenho certeza que isso vai impulsionar ainda mais para que os irmãos estejam participando e pessoas que costumam assistir conteúdos semelhantes ao nosso vão estar recebendo esse conteúdo, não só as pessoas da nossa igreja. Então nós vemos que vários irmãos, não só da congregação da Zona Sul, mas de todas as outras congregações da Paz, do nosso estado, fora do país, têm conseguido acompanhar esses podcasts e têm crescido no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jacó. Meu Deus, nós já estamos falando aí algumas pregações sobre Jacó. O pastor já tem trazido muitos ensinamentos nos cultos e nós vamos estar falando aqui para concordar com tudo aquilo que ele já tem nos ensinado. E aí eu queria que, se você não teve ainda a oportunidade de conhecer a história de Jacó, o presbítero Fábio ele vai estar te contextualizando aí sobre quem era Jacó, o que significa o nome dele, a família dele. Então, conta aí pra gente um pouquinho, presbítero Fábio, sobre Jacó. Bom, Jacó é o filho de Isaac, né? Que Isaac é filho de Abraão. E Jacó vem de uma linhagem de pessoas que tiveram encontros com Deus, né? Cada um na sua geração. E Jacó, ele mesmo sabendo que havia uma palavra de Deus a respeito dele, né? Em Gênesis 25, versículo 23, Gênesis 25, 23 diz assim: então revelou-lhe o Senhor, na verdade Deus estava revelando a mãe dele, tá? Que orou a respeito dos filhos que estavam no ventre dela. Então Deus revela a ela, dizendo: 2 nações estão representadas no seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. E Jacó já tinha essa palavra, né, desde o ventre. Sim. Como um propósito para a vida dele. E ele quis dar um jeitinho, né? Ele quis. E o que eu acho incrível nesse texto é que nós vemos a importância de uma mãe e um pai estarem orando por um filho que ainda está no ventre, né? E Jacó e Esaú ainda estavam no ventre e Deus já tinha feito ali uma promessa para eles. E é interessante, pastor Fábio e pastor Neto, que Jacó, ele era fruto de oração. Porque Isaac, pai de Jacó, era um homem que gostava de orar. Para você ver Sim. que, quando Abraão pediu para o seu servo Eliezer ir até a Mesopotâmia procurar um dos seus familiares e ir lá trazer uma moça para que se casasse com Isaac. Isso. Com para que não houvesse um jugo desigual, né? Para que não houvesse um jugo desigual, justamente, né? Quando Rebeca vem
lá de Padan Aram, Aham. Isaac estava no... Você sabe o quê, pastor Neto? Orando. Meu Deus. Estava orando. E é interessante, irmãozinho, importante uma coisa, que Isaac não é criança, não. Isaac, nessa época, que ele estava esperando a sua amada, a sua esposa, ele estava esperando no Senhor, ele era um menino que foi muito obediente ao pai dele, Sim. Isaac. Então, aqui no capítulo de número 20, e fala sobre o encontro de Rebeca com Isaac, Isaac. quando Rebeca chega, Isaac estava no campo orando. E aí a importância da oração de um crente, de um jovem, em ficar esperando no Senhor Uhum. e não passar na frente. Uma coisa que nós não devemos queimar, pastor Neto, na vida da gente, são as etapas. Certeza. Uau. Com certeza. O salmista disse assim, esperei confiantemente, ou seja, com paciência no Senhor. E isso aqui foi o que Isaac fez. Esperou com paciência no Senhor. E o Senhor enviou a sua esposa, né? E diz aqui na palavra do Senhor que através desse casamento, através desta oração, é interessante que a esposa de Isaac, chamada Rebeca, e depois a gente vai entrar na história de Jacó, Sim. ela era estéril. É. Tanto Rebeca como Sara, esposa de Abraão, eram estéreis, mas eram pessoas que tinham profunda comunhão com Deus, pastor Fábio. E a Bíblia diz que que Isaac orou ao Senhor insistentemente, aqui no capítulo 24, no versículo de número 21, diz assim, Isaac orou insistentemente ao Senhor. Meu Deus. Insistentemente ao Senhor. Por sua mulher, por quanto era estéril. Aí onde a gente tem que atentar. No versículo diz assim, e o Senhor ouviu as suas orações. Meu Então, Deus. pastor, é interessante que ele orou durante quantos anos? 20 anos. 20 anos. Mas Deus estava ouvindo a oração e no tempo certo, e na hora certa, e no kairós de Deus, aquilo que o pastor estava pregando hoje. Deus respondeu a oração de Isaac. Vou fazer que nem o pastor. Hoje, domingo passado, né? Que hoje é quarta. Meu Deus. Então, presbítero Fábio, nós vemos que Jacó, ele nasce já nesse ambiente. Ele é gerado embaixo de muita oração, Isso. porque a sua mãe era estéril. Então, ele já nasce com uma promessa, porque ainda no ventre da mãe dele havia uma promessa de Deus sobre a vida dele e uma palavra de Deus sobre Esaú. E aí ele nasce. A Bíblia diz que ele nasce lá segurando no calcanhar do irmão, né? E até por isso o nome dele vai para é colocado como Jacó. Mas o que eu acho interessante é que eram duas pessoas, gêmeos, nascidos do mesmo ventre, fruto do mesmo milagre, porque a mulher é estéril. Então eles eram frutos do mesmo milagre, mas com propósitos de vida completamente diferentes. E esses propósitos só poderiam ser revelados em Deus. Em Deus. E ele não tinha aprendido ainda com o pai, Isaac, que era um homem de oração, e que resolvia todas as demandas orando. Sim. Por quê? Porque Isaac aprendeu com Abraão. Abraão teve uma caminhada de oração. Isso. Aí Isaac vem nessa sequência, tendo uma caminhada de oração, né? E os filhos crescem nesse ambiente. De um homem, meu Deus, como isso é poderoso. De um homem que se rende à vontade de Deus, que tem as suas demandas lá de esterilidade da sua esposa e não busca outros recursos. Ele ora. Meu Deus, ele ora, ele confia. Porque a promessa de ser pai de nações, a promessa de multiplicação estava sobre ele. Sim. Ele não toma decisões, ele ora. Interessante, pastor Neto, que falando sobre oração e falando Deus. sobre TQD, Deus, ele conhecia o coração de Abraão. Agora, lá no capítulo 18, interessante, a gente tem que pegar essas coisas assim, a palavra vai vindo. Deus tinha ordenado a Abraão Sim. a ensinar os filhos dele na palavra. Deus, É verdade. É tremendo. É coisa grande. Veja só, Jesus por isso que a amado. gente tem que ler a palavra.
Sim. Existe lá no livro de Apocalipse, pastor Fábio, pastor, 7 bem-aventuranças. E hoje eu estava explicando uma pessoa que não é daqui da nossa denominação, mas é de outra denominação. E ela me disse que toda semana, quase todo dia estava indo para a igreja. E eu fiz aquela velha pergunta que o pastor Edson faz. Uhum. Você já leu a Bíblia? Uhum. Não, eu digo, leia a Bíblia. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então você leia a Bíblia, leia 3 capítulos por dia, que você vai crescer muito mais, você vai se aprofundar muito mais no açude, no poço. E aí, aqui falando sobre TQD, que é o tempo de qualidade com Deus, que é o aprendizado da palavra, diz no capítulo 18 aqui, que Deus disse o seguinte para Abraão: visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. Isso aqui é o Senhor falando. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz assim, Deus disse no capítulo 18, versículo 19, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, a palavra aqui era aquela palavra de transmissão oral. Sim. Que não existia na época de Abraão, não existia a palavra escrita. Sim, com Era a certeza. palavra de transmissão oral. Você ensinando de pai para filho. Então Deus já tinha dito que o próprio Abraão, ele ia ordenar os filhos e os filhos dos seus filhos a guardarem a palavra. Abraão viveu e ordenou. E ordenou. Isaac viveu e ordenou. E aí você tem um quadro de 2 filhos que nascem Sim. de Isaac, com toda essa carga de conhecimento e de vida com Deus, e que não entenderam o seu propósito. Sim. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Um despreza. Às vezes nós falamos muito só sobre Jacó, mas aí a gente já pode entrar até na segunda temática de hoje, que é Esaú despreza. A Bíblia usa esse texto na versão da King James. A Bíblia diz que ele despreza a bênção da primogenitura. Meu Deus. Então, assim, nós temos 2 pessoas que nasceram num contexto de o avô era Abraão, que conhecia a Deus, que adorava a Deus, que transmitia a Deus. O pai era Isaac, que adorava a Deus, que transmitia a Deus, que ensinava a Deus. E nós temos agora 2 pessoas que nascem frutos de um milagre. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente espiritual e de ensinamento e de transmissão da palavra. Mas que um não reconhece o direito da bênção e despreza a primogenitura. E o outro tem um caráter completamente duvidoso. Isso é tão sério e constatado no texto que certa vez, acho que quando Jacó está falando com Labão, ele diz assim, se o temor de Isaac não tivesse me guardado... Meu Jesus. Ou seja, ele tinha essa referência do temor de Isaac no coração, ainda que ele não tivesse os passos. Mas os ensinamentos do pai foram repassados. E os 2 ainda não tinham tido encontro. Olha como a palavra Deus. se cumpre, né? O temor de Ensina o caminho, o menino que o caminho que deve andar para que mais tarde ele não se perca. E aí entra o perigo de ter um determinado, uma música evangélica que diz assim, filho de crente não é um crente, não. Se não tiver, chama no seu coração. Às vezes, o cara é criado no meio do familiar evangélico, cristão, mas ainda ele não tem a chama, não tem o chamado. Uhum. Para você entender o seguinte, que Jacó só foi transformado depois. Aí começou lá em Betel. Sim. Na chamada, quando ele teve um encontro com Deus, que a gente vai ver mais na frente. Com E certeza. depois lá em Peniel, quando ele atravessou o val de Jaboque. Sim. Não é? Então, às vezes, a gente passa muito tempo na igreja, mas não tem ainda a essência, o conhecimento, uma intimidade com Deus. Então, a gente... Você pode ter herança, né? Você pode ter a herança de conhecimento. Você pode ter, às vezes, até versículos decorados na sua cabeça ou pregações que você já escutou. Testemunhos, né? Mas enquanto você não tiver um real encontro com Deus, você pode ser o Jacó que a Bíblia nos apresenta inicialmente. O cara que vem de uma herança espiritual incrível, mas que não é espiritual. Imagina isso aí. Imagina como é que a pessoa vem de uma herança espiritual dessa e não é espiritual. E que chega em Betel, como você falou, fala, depois que Deus dá uma revelação para ele, um sonho, fala, meu Deus, Deus estava aqui e eu não sabia. Agora é interessante, a gente tem que
aquilo que nós aprendemos, a gente tem que pegar as entrelinhas da palavra do Senhor, pastor Neto. Verdade. O menino era um menino super protegido. Jacó era um menino mimado. Enquanto Esaú era caçador, Sim. e, Muito e importante isso aí. existia também preferências entre eles. Meu Deus. Aí onde a gente tem, como pai, pastor Neto, a gente tem que ter muito cuidado com as preferências. Olha aí, olha um lar espiritual, de herança espiritual, mas com um grave defeito de estrutura, porque a Bíblia diz que Isaac preferia Esaú Isso. e que Sabe? Rebeca preferia Jacó. Jacó. Então, Jacó, ele foi... E diz aqui, aí a gente já tá entrando aqui do lado de Esaú. Esaú que significa cabeludo. Acho que Né? era meu parente, ele, talvez. Cabeludo. Era ruivo, cabeludo e era caçador. Meu Deus. E era valente, Aham. né? Mas o Senhor, ele estava falando lá não lembro qual é o livro, se é Malaquias, ele disse assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Porque Esaú, quando Esaú, ele não recebeu a bênção, ele fez represália com os Sim. pais. Sim. E aí onde mora o perigo, porque porque uma das ordenanças que Isaac tinha dado para Isaac, né, era que aquela palavra que o pastor Fábio falou, que ele não deveria contrair casamento com mulher pagã, Sim. com mulher cananeia, Jacó. com Jacó. E é perigoso. Por isso que os irmãos e as irmãs têm que ter cuidado para não contrair casamento com cananeu. Aí nós podemos dizer o que é o cananeu. O cananeu, a cananeia representa o mundo. Ei, pastor Neto, e o mundo não tem misericórdia de nós, não, viu, meu irmão? É. Não E tem a misericórdia. referência de aliança, nós podemos fazer essa referência de casamento com aliança, né? Eu não tenho que fazer aliança nenhuma com o propósito do mundo, com os valores do mundo, com o caráter do mundo. Quer seja um casamento mesmo entre marido e mulher ou qualquer tipo de vínculo e de aliança. Fábio, e pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de Esaú, o que eu gosto de citar é que Esaú troca uma bênção da primogenitura, que era algo eterno, por uma necessidade do momento. Ele estava com fome, no afã ali da sua fome, às vezes no calor do momento, vamos falar assim, no calor do problema, porque ele estava com fome e queria comer, Perfeito. ele estava ali no calor do problema, ele troca uma bênção eterna, uma bênção futura de Deus para ele, por aquilo ali. Ele despreza e diz assim, pode ser, quero trocar por esse prato aí, e ele não dá valor. E há um perigo muito grande quando nós não valorizamos as bênçãos espirituais, né? Até que ponto eu valorizo a palavra de Deus na minha vida? É trocar a bênção espiritual pelo um prato de lentilha. Sim. Chegou a crise, chegou o problema, chegou a necessidade na vida de Esaú, e ele estava nem aí com a palavra de Deus, com o que foi determinado, com o que tinha para ele naquele momento, que ele era o primogênito. Ele simplesmente desprezou e trocou por um prato de comida, né? Quando eu leio esse texto, eu penso algo assim, que talvez Esaú, por ser o filho que era amado pelo seu pai, o filho que é o caçador, que é o primogênito, que talvez sempre foi mimado, talvez ele teria um ego muito elevado de achar assim, não, eu não preciso dessa bênção. Eu já sou o cara, eu já tenho demais. O meu futuro tá traçado e ninguém pode impedir isso. Isso não vai Influenciar em nada. Meu Deus. Mas aí ele despreza, ele não valoriza a bênção espiritual de Deus. E o nosso Deus é um Deus de detalhes. Sim. Ele se preocupa como eu me movo, nas minhas palavras, nas minhas ações e no meu coração. Então Deus, quando ele teve essa atitude, ele enxergou o coração de Esaú, o desprezo lá no coração de Esaú. E às vezes as pessoas podem estar nos ouvindo e nós estamos falando muito sobre a bênção da primogenitura e talvez alguém não saiba o que é a bênção da primogenitura. Eu queria que você lesse aí, Fábio, por favor, Agora, Deuteronômio 21, 17, só para as pessoas entenderem
o que era a bênção da primogenitura que Deus estabeleceu. E essa bênção... 21:17, né? 21:17. E essa bênção da primogenitura, vem de primogênito, vem do primeiro filho, né? Sim, Isso. Ela sempre passava de pai para filho. sim. Ou seja, o pai passava para o primogênito, depois o primogênito passava para o seguinte e assim por diante. Perfeito. E diz assim: reconhecerá como primogênito o filho da mulher, da qual ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade e todos os direitos de filho mais velho. O primogênito lhe pertence. Então vamos lá. Ele tá nesse texto aí de Deuteronômio, ele tá dizendo que mesmo que o pai ali, o marido, ele tenha duas esposas e ele amar mais uma do que a outra, mesmo que o filho primogênito venha daquele ame menos, ele ainda assim precisa conceder ao filho primogênito o direito. Ele não pode pegar o direito da primogenitura e entregar para outro filho só porque é filho da mulher que ele mais ama. E dentro da bênção da primogenitura, ele está dizendo assim, olha, dentro da bênção da primogenitura há uma porção dobrada para o primogênito com relação aos demais filhos. Então, o que é que Esaú está falando aqui? Esaú está dizendo assim, olha, essa bênção dobrada de Deus, para mim, não vale mais do que um prato de comida. É interessante que Deus ele faz como quer e quando quer. Esaú tinha o direito da primogenitura, que era porção dobrada, eu até notei aqui. Uhum. Consistia em liderança, Sim. no clã da família, Sim. e adoração a Deus. E o direito à bênção do concerto, Sim. conforme Deus prometera a Abraão. Agora tem um detalhe. Ele perdeu o direito da primogenitura. Porque Deus já tinha falado lá, quando o pastor Fábio leu, lá no capítulo de número 25, e aí a gente tem que ler o texto e o contexto, quando Deus fala a Rebeca, quando os meninos, quando Rebeca ficou grávida, concebeu, já começou, pega deles dois no busto, já começou a confusão lá dentro. Já começou. Já começou um querendo ser maior do que o outro dentro da barriga. Olha como essa guerra entre Esaú e entre Jacó, ela é antiga. Sim. Então, verdade. já começou lá dentro da barriga da mãe. E Rebeca chegou a perguntar a Deus, mas o que é que... Aí ele diz assim, o que é isso? O que é que está acontecendo? Diz aqui no capítulo 25, versículo de número 22, diz assim, e os filhos lutavam dentro dela, ou seja, dentro da barriga. Então disse Rebeca, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E aí é importante a intimidade do crente ter com o Senhor, para perguntar, para tomar uma determinada decisão e perguntar ao Senhor. Sim. Aí o Senhor lhe disse assim, aquele versículo que o pastor Fábio falou, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão na tua entranha. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus já estava aqui, antes dessa dívida, Deus ele é presciente, né? Sim. Deus já estava dizendo assim, o mais velho não vai ter a bênção, não. Quem vai ter a bênção é o mais novo. E às vezes, quando Deus nos promete algo, nós não conseguimos entender imediatamente o que Deus está falando. Meu Deus. E aí, quando Deus fala para a mãe, diz assim, olha, dentro do teu ventre tem 2 nações e o mais velho vai servir o mais novo, talvez isso não fosse muito claro na mente dela. Mas porque Deus, na sua presciência, já sabia que no coração de Esaú ele desprezaria a primogenitura. Ele desprezaria a bênção. Para ele, não valeria a pena essa dedicação espiritual ao Senhor. E assim, dentro da fala do presbítero Eliono, eu queria que o presbítero Fábio falasse, já avançando um pouquinho na história, por exemplo, Deus tinha uma promessa, que o menor iria dominar o maior. A promessa que ele citou, que ele leu aqui.
Só que nós vemos que lá na frente a promessa de Deus não é cumprida da forma que o Senhor fala, porque Jacó e a mãe dele, Rebeca, eles decidem arquitetar um plano para enganar Isaac. Ou seja, arrumadinho. Um arrumadinho. É. Um arrumadinho dos dois. Exato. E dentro nós vemos isso aí no capítulo 27, né? Muitas vezes, Fábio, nós queremos apressar a bênção de Deus. Talvez Jacó, na mente dele, ele não veria ali a possibilidade dessa promessa se cumprir. Rapaz, meu pai prefere Esaú. Esaú é um cara de caça, é um cara que tem a liderança por natureza, é um valente aqui, eu sou um cara de casa, sou domesticado. Mimado. Quem me prefere é minha mãe, mas a bênção vai vir do meu pai. Então, assim, não tem solução para que essa promessa se cumpra. Aí ele faz o quê? Ele entra dentro da ideia de Rebeca. Ele veste uma roupa de Esaú, ele quer se parecer com Esaú, ele vai lá para enganar o pai dele. E muitas vezes nós agimos dessa forma. É só cortar aqui essa frase aqui do pastor Fábio. Me perdoe. Tudo bem. Quando a Rebeca foi fazer o arrumadinho com Jacó, Jacó disse, mamãe, mas se eu fizer isso, vai vir maldição sobre mim. Uhum. Aí ela disse, não, meu filho, se a maldição caia, em vez de sobre você, recaia sobre mim. Ele não precisava fazer aquilo. Ele precisava recorrer ao Senhor. Sim. Que foi quem fez a promessa. Confiar em Deus. Confiar em Deus. A manipulação, você vê lá em Abraão, Sara. Não, eu vou te dar minha serva. Sim. Tentando ali, não deu certo. Quando a gente tenta passar os limites que são de Deus, a palavra foi dele, quem vai cumprir é ele. Não sou eu que vou ajudar o Senhor. Não é a minha manipulação, a minha estratégia top que vai fazer Deus cumprir. Não é. Isaac entendeu isso. A esposa era estéril. Ele orou incessantemente. Glória a Jesus. Incessantemente. Ele não cometeu o mesmo erro do pai. Ele não buscou a escrava. Deus. Até que chegou o Kairos. Uau, Sim. O tempo de Deus. Não foi o Cronos, foi o Kairos. Chegou o tempo do Senhor. Ah, mas aí nasceu, tem 2 crianças no ventre. Meu Deus, é um problema. O que a mulher faz? Ora. Sim. Deus, e aí? Aí Deus dá o comando. Tem 2 nações no seu ventre. 2 propósitos diferentes. Onde é que essas crianças vão entender o propósito? No Senhor. Então, o que ela faz? Ela não vai nessa sabedoria. Ela vai tendo a preferência pelo menino que Deus disse que vai ser o cara que vai dominar e fica tendo essa preferência, cria uma manipulação, ele aceita, entra na jogada e gera toda uma sequência danosa para o filho. Sim. Tem Então, que liberar o filho. Olha como a falta de sabedoria ali, então, da palavra que Deus já tinha liberado, Deus já tinha dito como é que ia ser. Então, se o problema da esterilidade se resolveu com oração e com busca ao Senhor, se o problema do conflito no ventre se resolveu com oração para o Senhor esclarecer, o problema da criação dos meninos para que eles conseguissem entender qual era o seu lugar em Deus se resolveria também com relacionamento com Deus. Com oração, com busca, com entendimento, para que Deus desse a eles a estratégia necessária para que eles criassem, então, Jacó e Esaú debaixo daquilo que Deus tinha para eles, né? E aí eles vão lá, avançam um propósito, enganam o pai, e eu gostei muito dessa fala do presbítero Eliono, quando ele diz assim, olha, ela diz assim, recaia sobre mim a maldição das suas escolhas. Mas recaiu sobre ela ou sobre Jacó? Sobre Jacó. Aí, então, assim, não tem palavra nenhuma que você tome pra si e diga assim, Uau. não, a maldição cai sobre mim, você vai fazer o errado, mas eu vou pagar por isso. Não, meu irmão. O único que tinha o poder de tomar a maldição que caía sobre nós, ele já fez isso, que foi Jesus. Lá na cruz do cavalo. E pastor Neto, e ele ficou só, né? Ele pagou o negócio lá só, Exato. né? Ela ainda Agora, disse pra ele, eu vou mandar alguém te buscar lá, eu vou fazer, mas não teve jeito. Não teve. Jacó, ele pagou um preço muito alto. Agora, é interessante que só teve um que veio aqui na Terra que não falhou. Chama-se Jesus Cristo. Isso. Nós somos homens de Deus, Sim. mas somos falhos. Exato. Abraão falhou? Abraão falhou? Falhou. Sim. Falhou. Isaac falhou.
Jacó falhou. Porque ele era homem. Ele era um ser humano. E mesmo com todas essas falhas, nós não conseguimos ver nesses homens nada além do que pessoas comuns, mas extraordinários em Deus. E eles, essas pessoas, eles já tinham recebido promessas. Sim. O Senhor já tinha falado para eles. Como falou aqui para Sara, 2 nações vão nascer de ti. É 2 meninos. O mais velho servirá ao mais novo. Agora, a diferença de Esaú, que Esaú estava falando sobre... e aí a gente mudou sobre uma das ordenanças que Deus tinha... que Abraão tinha dito para Isaac, e Isaac para Jacó e para Esaú, é que eles não deviam contrair com mulheres cananeas. Agora, Esaú, ele não obedeceu o mandato do pai, Sim. nem do avô. Ele contraiu mulheres etéias. E diz aqui a palavra do Senhor que aquelas mulheres trouxeram amarguras para Rebeca e para Isaac. Inclusive, uma das mulheres era uma das filhas de Ismael, filho de Abraão. Uhum. Então ele andou o problema de Esaú que a gente dá a entender que era um homem sem temor. Uhum. O homem que fazia as coisas Do jeito que ele queria. Inconsequente. E quando a gente faz as coisas do jeito que a gente quer, não dá certo não, pastor Neto. Dá, não. A gente se quebra, meu amigo. É verdade. As coisas têm que ser do jeito que Deus quer. Aleluia. Nós temos hoje em dia uma grande ferramenta, Isso. que é a palavra de Deus. E uma das maiores preocupações aqui do pastor Edson Neto é com relação à leitura da palavra, meditação da palavra. Nós temos que ler a palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que viver a palavra. Não adianta só ler, como disse o pastor uma certa vez, Isso. como ler um jornal. Exato. A palavra você tem que ler ela e mastigar e comer. Achando as tuas palavras, logo as comer. Isso. Meu Deus. Eu queria aproveitar, então, essa fala do presbítero Eliono, ou presbítero Fábio, para... Vamos lá. Vamos entender aqui em que local da história nós estamos, né? Nasce essas 2 nações, Esaú, aí Jacó vai lá e engana o seu pai, ele recebe o nome lá de usurpador, ele engana o seu pai juntamente com a sua mãe Rebeca, recebe a bênção da primogenitura, numa negociação que ele tinha feito com Esaú. Então ele foi lá, negociou, mas o problema não foi o negócio, porque quem abriu mão da primogenitura foi Esaú. Então, até aí tudo bem. O problema foi quando ele engana, ele se passa por Esaú para receber a bênção. E aí, dentro da fala do presbítero Eliono, ele diz assim, olha, Esaú era um cara muito inconsequente. E no capítulo 27, versículo 28 e 29, a Bíblia diz que quando Esaú sabe que Jacó foi abençoado no seu lugar, ele chora. E ele chora alto. Eu imagino que ele pranteia ali porque ele quer se encontrar no lugar da bênção. E aí ele olha para o pai dele e diz assim, meu pai, você não tem nem sequer uma bênção para liberar sobre mim. Olha aí o perigo da inconsequência. Pois é. E o maior perigo que a gente pode incorrer e que não deve incorrer é de buscar a bênção. Isso. Ele não queria o temor do pai. Ele não queria o temor de Isaac. Ele queria a bênção. É tanto que depois desse fato, ele vai procurar as mulheres hititas. Ele vai procurar a filha lá do descendente de Ismael. Sim. Ele não queria se arrepender. Isso não é um arrependimento genuíno. Isso é um desejo de querer o orvalho do céu, porque a bênção dava o orvalho do céu, dava a riqueza da terra, vinho, cereal. Ele seria Senhor das nações, Senhor dos irmãos, maldito que te amaldiçoar, bendito que te abençoar. Ele queria isso. Sim. Ele não queria Deus, ele não queria um encontro, ele não queria uma vida de temor. Exato. Então esse choro é um choro de remorso, não é um choro de arrependimento, de que, como Davi disse quando pecou, pequei, sabe, se rendendo, dizendo, Deus, olha, eu tô aqui, eu errei. E eu tenho que ter muito cuidado com as minhas atitudes. Eu falo mas todos nós temos que ter, porque às vezes nós achamos que chorar na presença de Deus vai resolver tudo ou retirar as consequências de más escolhas. Esaú teve uma má escolha. Ele vendeu a primogenitura.
E quando ele perde o direito da bênção e outro é abençoado no lugar dele, mesmo se a gente não for focar tanto aqui na questão do erro de Jacó, de que ele foi lá quem enganou, outro foi abençoado no lugar dele, aí ele vai lá e ele chora, ele, não, eu quero a bênção agora, não sei o quê, mas a Bíblia diz que Isaac libera uma bênção sobre ele, mas é uma bênção completamente diferente. Completamente. Agora, a gente tem que entender que Esaú, ele vendeu a primogenitura. Sim. Ele vendeu por um prato de lentilha. A bênção não. A bênção foi... Na hora da bênção, Jacó, juntamente com sua mãe, enganaram o seu pai Isaac. Sim. Não é? E aí ele busca com lágrimas. Isso. E ele, sei lá, acha que movido daquela emoção, daquela tristeza, daquele remorso por ter perdido essa bênção, ele tenta buscar essa bênção de novo, mas nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque existem atitudes que tomamos que vão nos gerar consequências que não tem mais como voltar atrás. Isaac não tinha a mesma bênção para liberar sobre ele, porque ele já tinha abençoado Jacó. Então, assim, eu preciso vigiar muito nas minhas atitudes. E Jacó é abençoado, presbítero Eliono, abençoado pelo um arrumado que ele faz, pela uma manipulação que ele faz. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Só que apesar dele ser abençoado, ele precisa sair de casa. Ele é abençoado, mas precisa abandonar a casa dele, precisa abandonar o pai, precisa abandonar a mãe. Ele é abençoado, o pai dele diz assim, olha, essa riqueza que eu tenho aqui será tua, mas ele precisa abandonar a riqueza e ir embora, por quê? Porque ele tem a palavra de bênção, mas ele agora tem também uma ameaça de morte. Mas por que ele tem ameaça de morte? Porque ele manipulou o caminho da bênção. Não é? Então nós vemos isso aqui na vida de Jacó. Nós vemos que quando se manipula o caminho da bênção, ainda que você receba a palavra de bênção, você vai perder algo que talvez você não precisaria ter perdido se você permanecesse fiel ao Senhor. E Deus, ele conhece o coração do homem. A Bíblia diz tudo, lá no livro de Gálatas 6 e 9, parece. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Isso. É o interessante que quando Jacó saiu fugido e foi se exilar lá na Mesopotâmia, na casa dos seus parentes, ele nunca mais viu a sua mãe. Meu Deus. Durante aqueles 20 anos que ele sai e que ele volta, a sua mãe morre. E a mulher que disse, não se preocupe que a maldição vai cair sobre mim, mas a mãe dele morreu. E é interessante que a história de Jacó, ela abrange muitos capítulos da Bíblia. Sim. Enquanto que a história de Isaac são poucos capítulos. Sim. Né? Então você vai desde o capítulo 25, ali quando Isaac, juntamente com Rebeca, tem ele, né? Sim, eles até engravidam. a sua morte, lá no final do Gênesis. Né? Toda a história de José, mas Jacó tá ali naquele contexto. Exato. Então, ele encurta o caminho, ele manipula o caminho da bênção, precisa abandonar sua casa, precisa abandonar tudo, recebe uma ameaça de morte do irmão, e no meio desse caos, de um cara que tinha tudo para ser como Abraão, para ser como Isaac, um cara agora que sai fugido, sai sem nada, sai abençoado, mas sai sem nada, não tá levando com ele um rebanho de ovelha, não tem esposa, não tem nada. Ele sai até porque a sua mãe pede para ele encontrar uma esposa lá na casa do seu irmão Labão. E aí, no meio desse caminho, ele tem um encontro com Deus em Betel, presbítero Fábio. E esse encontro marca a história dele. Pois é, né? Ele chega com a carga de erros, né? Provocados por ele mesmo, com a bênção, mas não conhecia o Senhor. Sim. Então, em Betel, a misericórdia de Deus o encontra. Isso. Ele vai dormir, bota uma pedrinha lá como travesseiro,
e Deus encontra ele. E quando ele acorda, ele diz, meu Deus, né? Como o pastor Edson, meu Deus. Humilhado lá, com a Né? pedrinha E só. sem nada, fala, Deus estava aqui e eu não sabia. E ali ele faz um voto. Né? E se o Senhor me abençoar, me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. Meu Deus do céu! E ali começa uma vida de relacionamento com Deus, cara, que é essencial para toda pessoa que pisa nessa terra. Sim. Pastor Fábio, essa vez quentinha. Na nossa vida, Essa vem quem Vamos lá, na vai, nossa vai, vida vai indo, espiritual, vai a nossa vida espiritual, a gente tem que ser tratado. Sim. Jacó, durante 20 anos, ele precisou ser tratado Meu Deus. para mudar o seu comportamento. A nossa vida espiritual é uma vida, ela é progressiva. Sim. Assim foi Jacó. Jacó começou o seu tratamento aonde? Lá em Betel. Isso. Lá em Betel, quando o Senhor apareceu a ele em sonhos. E aí, ele foi ser tratado, ele foi ser tratado lá na Mesopotâmia. Deus Por quê? começa o processo. O processo começou ali em Betel. Sim. Mas por quê? Porque qual era o nome de Jacó? O que significava a palavra Usurpador. Jacó? Usurpador, suplantador, enganador. É o que a gente entende pelos textos. E lá na hora da bênção, na hora que Jacó ofereceu o guisado Uhum. ao Esaú. seu pai, a Isaac, Isaac. né? Sim, a Isaac. Isaac era uma pessoa que, na época, quando ele foi abençoar Jacó, ele estava cego, ele já tinha perdido a visão, Sim. ele já era uma pessoa idoso. E aí, quando Jacó veio e falou com seu pai, né? E veio ele a seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui. Aí Isaac disse, quem és tu, meu filho? Aí o que foi que Jacó disse? Esaú. Eu sou Esaú. Olha aí o engano. E aí é importante, mas aí Isaac disse, a voz é parecida com a voz De Jacó. de Esaú, De Jacó. mas de Jacó. Não. Aí, mas mesmo assim, ele o abençoou. Por quê? Eles fizeram todo aquele arrumadinho, todo aquele entranhado. Botaram uma roupa diferente. Ei, a nossa roupa espiritual, a minha roupa espiritual não dá certo no Senhor. É verdade. É diferente. É uma intimidade. A minha roupa espiritual é uma intimidade que eu tenho com Deus. Deus me usa de um jeito, Uhum. com a minha roupa de um jeito, e vai lhe usar com a sua roupa que ele vai lhe dar. Amém. A sua, de um jeito totalmente diferente. Então, Jacó aqui, ele enganou a seu pai. E a gente vê lá no capítulo 32, depois que houve a mudança, depois que ele atravessou o Val de Jaboque, depois que ele foi tratado, que o Senhor apareceu a ele, lá no capítulo 32, e versículo de número 27, se os irmãos acompanharem aí, foi quando ele estava lá no Val de Jaboque, lutando contra aquele anjo. O anjo perguntou assim para ele, o anjo do Senhor, né? Que mais na frente diz que é o próprio Senhor. Se os irmãos leem o texto detalhadamente, aqui dá a entender que era o próprio Deus que estava com Jacó ali. Então o anjo aqui disse assim, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Lá quando Isaac perguntou, como é o teu nome? Ele disse, meu nome é Esaú. Sim. Aqui na mudança, depois que ele estava lutando com Deus, o anjo perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Interessante, depois que a gente tem um encontro com Deus, a gente muda. Exato. Vocês verem, olha que coisa tremenda. Quando Saul Uhum. saiu da presença lá no início,
da presença do profeta Samuel, depois que Samuel ungiu ele, que ele saiu da presença, ele mudou totalmente o seu comportamento enquanto estava nos caminhos do Senhor. Quer dizer, ele recebeu o Espírito de Deus, ele recebeu o Espírito Santo e houve uma mudança. Da mesma maneira que foi em Jacó. Isso. Houve uma mudança no seu comportamento e no seu caráter. Porque Deus disse assim para ele: você não vai ser mais chamado Jacó. Você não vai ser mais um enganador. Você não vai ser mais um suplantador. Você vai ser agora um príncipe de Deus. Isso. Né? Jacó precisava aceitar o processo de Deus na vida dele. Sim, Não adiantava vestir roupas do irmão. exato. Não adiantava criar, manipular. Não adiantava. Então, em Betel, ele fala assim... Para ele ser o líder que Deus chamou ele não precisava vestir a roupa de líder do irmão. Em Porque a Betel- Bíblia diz que ele vestiu a roupa especial de Esaú. Meu Deus, a roupa de gala, né? A roupa Essa especial. vez quem tinha... Essa veio o quê também, Essa roupa viu? especial. Não, Deus tinha para Jacó algo diferente. Isso. Deus tinha para ele Israel. Deus tinha para ele algo diferente. Só que ele não entendia. E não é para entender, é para crer. O cristão, ele não precisa entender o processo. Ele precisa viver pela fé. Ponto. Ah, mas não sei. Eu sei que eu estou nele. E vou permanecer nele. E ponto. Ah, mas o meu irmão está aqui. Ele é o primogênito. Meu amigo, eu creio na palavra que foi dita quando a minha mãe estava grávida. Ponto. Mãe, eu não vou fazer isso. Eu vou esperar. Mas meu filho, mãe, eu vou esperar. Deus é o Deus que falou e é o Deus que vai cumprir. Exato. Mas ele passou por esse processo, não esperou, e chega aqui em Betel e ele fala: eu preciso viver diferente. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, for comigo e me guardar, me der paz, e eu vou estar em paz, o Senhor será o meu Deus. Então aqui... Como é que o cara é neto de Abraão e filho de Isaac, e ele, depois de tanto tempo, de tantos erros, é que ele diz assim, olha, se o Senhor fizer isso, aí o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele não tinha um relacionamento com Deus. O que dá a entender aí que ele queria barganhar com Deus. Mas nesse momento, ele nos mostra que ele não tinha fixado um relacionamento com Deus. Porque ele vai fixar agora. Ele diz assim, ó, o Senhor será o meu Deus. Aí sim, eu vou te servir de todo o meu coração, te adorar. Eu vou fazer tudo que eu aprendi que era pra eu fazer e que até agora eu não fiz. Né? Exato. E aqui ele coloca a oração antes da ação. Eu tô indo, mas antes eu vou orar. Começa. Aqui começa. Eu tô indo, aí ele faz a oração ao Senhor e diz, né, aqui, ó, se Deus estiver comigo e me guardar, Gênesis 28, versículo 20. Se Deus estiver comigo e me guardar no meu caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão para comer, roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Meu Jesus. Então começa. Isso. Começa. O processo que seria de uma forma, agora ele se rende em oração e fala: Deus, não dá para prosseguir daqui em diante sem o Senhor. E aí ele vai colher o que ele plantou, a lei da semeadura. Sim, isso é muito, muito, mas muito ele não importante. deixa de colher ali crendo no Senhor e confiando no Senhor e esperando no Senhor. Então, nós temos que perceber que como essa lei da semeadura, ela é uma verdade espiritual. Tem gente que não crê, mas ela é real. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Nós vamos já entrar aqui para os últimos assuntos da vida de Jacó. Eu já queria aproveitar e dizer para os irmãos que o nosso pastor ele não pôde estar aqui conosco hoje no podcast, né? Mas ele está em oração, a cadeira está vazia aqui, que é a parte da oração e da intercessão dele tá aqui. Mas esse podcast tá o quê, Eliono? Diga aí. O podcast de hoje está super, hiper, mega, master, blaster, plus maravilhoso. Meu Deus, tá muito bom então esse podcast. Então, assim, ele sai, ele parte sem nada, e eu queria fazer um paralelo aqui, trazer para os irmãos pensarem a diferença do encontro de Jacó com Raquel para quando houve o encontro de Rebeca. A Bíblia diz que quando Abraão manda buscar Rebeca, o homem chega lá, o servo com camelo, com presente, com tudo no mundo para dar para ela.
Mas quando Jacó chega para encontrar Raquel, Jacó não tem nada. Foi com a mão vazia. Foi com as mãos vazias. Mas por que ele foi com as mãos vazias? Porque ele fez tudo errado. Isaac não. Isaac fez tudo certo. Isaac era obediente. Isaac estava debaixo da bênção do pai. Isaac, quando Abraão quis matar ele, ele disse assim, bora, eu deito aqui para morrer, para ser o sacrifício. Mas Jacó não. Jacó foi lá, buscou enganar, fez tudo. Então, assim, você percebe que como as nossas escolhas na nossa trajetória mostram o que eu tenho para oferecer. Quando vai buscar a esposa de Isaac, Isaac tinha muito para oferecer para Rebeca. Mas quando Jacó chega diante de Raquel, ele não tem nada para oferecer para ela. A não ser dizer assim, me abriga aí que eu tô fugido, senão eu vou morrer. Né? Olha como nós precisamos caminhar nesse caminho de bênção e entender o real propósito do Senhor, né? E eu queria que Fábio comentasse pra gente um pouquinho, então, sobre essa paga. Ele planta a enganação e ele colhe ser enganado. Isaac estava no centro da vontade de Deus quando encontrou Rebeca. Exatamente no centro. A mãe dele tinha morrido há poucos anos, acho que 3 anos, se não me falha a memória. E ele estava, a Bíblia diz que ele saiu para o campo para orar. Isso. Né? E aí, quando ele sai para o campo, meu Deus, como tremendo, é poderoso confiar tremendo. no Senhor. Ele sai para o campo para orar, mas ele não tem ideia de que o pai preparou tudo, de que Deus tocou no pai, o pai mandou trazer uma menina com o mesmo entendimento para que não houvesse um jugo desigual. Aí traz e está chegando lá ela, esse presente de Deus para a vida dele. Isso. Que dentro do propósito de Deus e no tempo de Deus. Então, quando ele vai orar no campo, talvez isso fosse uma constância, eu acredito que fosse uma constância na vida dele, porque ele tinha temor a Deus. E de repente chega. Isso. E chegou o Kairos, o tempo de Deus ali na vida de Isaac, pá, né, aquela bênção especial. Como chega na vida de todo aquele que crê, que espera com paciência no Senhor. E, agora veio uma quentinha aqui, Eliono, igual que você falou. Olha a diferença, Fábio e Eliono, de um casamento para alguém que está dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que quando Isaac casa com Rebeca, ele leva ela para casa, ele a ama e eles são felizes. Quando Jacó encontra Raquel, ele a ama, mas o que eles vão enfrentar? Tribulação, provação, luta. Por quê? Porque o cara tá fora do propósito de Deus. O cara quis dar um jeitinho, quis fazer um arrumado, e aí agora ele encontra a mulher da vida dele para se casar com ele, mas ele vai enfrentar agora lutas ao invés de enfrentar um tempo de paz. Pastor Neto, enquanto Isaac orava, o dote foi por ele. Meu Jesus amado. Abraão mandou o dote por ele. A mulher já veio com tudo pago. Essa aí não veio quente não, veio fervendo. É interessante, irmãos, que... Jacó passou 7 anos pra pagar o dote. Pra pagar, sem nada. É interessante. E depois transformou em 14. A pele envelhecendo, o sol queimando, a noite lá, o frio da noite, ele envelhecendo, atrás de conseguir pagar. E interessante que, meu irmão, é tremendo. Porque Rebeca não era mais nenhuma menina adolescente, não. E nem Isaac era um adolescente. Você vê que Isaac já tinha 40 anos de idade quando recebeu Rebeca. Sim. E a diferença me parece que era de 8 anos de idade, né? Que quando ela teve filho... Então vamos aqui no texto. Diz o seguinte, que Rebeca esperava no Senhor. Disse que era uma jovem bonita e virgem. Uhum. Preste atenção. Bonita e virgem. Ou seja, ela estava esperando em Deus. E é importante... Não, aí volta aquela mesma palavra que eu falei lá atrás. É importante que o irmão, é importante que o jovem não queime as suas etapas. Sim. Porque se queimar a etapa, vai colher fruto lá na frente e os frutos não são bons. Exato. Veja só, que quando o mordomo Eliezer foi buscar Rebeca lá na casa de Betuel, porque Rebeca era irmã de Labão, tudo indica que era um cara interesseiro, viu? Sim. Porque na hora que chegou lá, que Rebeca deu de beber água lá, que Eliezer se declarou que era
servo de Abraão, e etc., da família que vinha buscar uma moça da parentela. Entregou os presentes para ela. Entregou né? os presentes para ela, ela se animou. Ela Foi. se animou, né? E chegou logo, e a bênção tinha que ser depressa. Tinha que ser rápido. Eliezer tinha que voltar rápido. Ele estava no Salmo 73. A pressa que teu Deus. Então, veja só. Bom, muito bom. O servo Eliezer disse para Labão e para o pai Betuel: Aham. amanhã cedinho a gente vai Vai embora. sim. Aí ele disse... Aí Labão não queria atrapalhar a bênção? Não, fica mais uns 10 dias aqui com a gente aqui. Ele disse, não. Não, a gente tem que ir logo. Aí o que foi? Qual era o interessante? Que Labão disse assim, aí Labão disse demais. Betuel disse, então vai perguntar à moça se ela quer ir? Uhum. Diz a palavra de Deus, disse assim, chamemos a donzela. Chama Sara, chama Rebeca. E perguntemos a ela para ver se ela quer ir. Uhum. E chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este varão? Qual foi a resposta dela? Irei. Irei. Né? Era um anseio. Esse mesmo anseio. Rebeca aí, como uma moça virgem, Uhum. ela representa, sabe quem? A igreja. Sim. Que irá se apresentar o seu noivo. E Isaac representa Cristo. E ambos, pelo que entendemos, Rebeca era virgem, Isaac também era. Sim. Mas Isaac era um homem de oração. Como eu já disse, ele estava esperando no Senhor. A diferença de Jacó. Uhum. Aqui veio os seus presentes. Veio os pendentes, veio as joias. Mas Jacó chegou lá com as mãos Vazios. vazias. E eu vou dizer mais um negócio. Essa veio quente também. Ninguém pode se apresentar a Deus com as mãos vazias. Verdade. Até porque naquele dia, o Senhor vai dizer assim para mim e para você. Mostra-me as tuas mãos. Sim. Então, Jacó chega lá para trabalhar, né, por Raquel. Passa 7 anos trabalhando. É enganado. Casa-se com Lia ou com Leia, dependendo da sua Bíblia aí. E aí depois ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para o dote de Raquel. E nós vemos, ele foi enganado a primeira vez. Foi enganado a segunda vez. Ele diz no texto que Labão trocou o salário dele mais de 10 vezes. 10 vezes. Meu Deus, mas ele só enganou uma vez o pai dele, Fábio. Por que ele não foi enganado só uma vez também? Porque o fruto é sempre maior do que a semente. Exatamente. A lei da semeadura, né? E às vezes nós não entendemos isso e nós temos que entender que plantar no reino de Deus vale a pena. Porque aquilo que nós plantarmos, certamente colheremos. Eu vejo uma mudança de caráter aqui prática na vida de Jacó. Ele enganou, depois daquela oração, eu não vejo mais engano. Certo. Da oração em Betel. E apesar de o sogro dele ter mudado o salário 10 vezes, eu não vejo um trecho bíblico dizendo que ele enganou o sogro. Sim. Meu Deus, é verdade. Ele começou, mesmo sofrendo as consequências dos atos dele. Ele compreendeu, Não. ele de fato se converteu. Eu não vou mais fazer isso. Porque Eu não vou mais fazer aquilo isso. que eu tava Eu vou falando, seguir direto. aquilo que eu estava falando, ele estava num processo. Sim. Ele estava num processo e num aprendizado. Para você ver que ele trabalhou 14 anos. Diz o texto aqui que ele trabalhou 14 anos pelas duas mulheres. Sim. 7 por Leia. Uhum. E ali ele foi enganado a primeira vez. Até porque, irmãos, quando ele chegou, depois de um mês de trabalho, ele chegou lá na casa dos tios. Isso. Labão disse, rapaz, tu queres trabalhar para mim? Uhum. Isso eu tô parafraseando. Sim. Ele disse, digam qual é o teu preço. Ele disse, eu trabalho pela sua filha. Ele disse, quanto é o salário? 7 anos de trabalho. Aí Jacó... Eu tô me segurando pra não fazer a piadinha que eu fiz no culto da sexta-feira passada, viu? Da semana passada. Aí Jacó não foi pro cartório, não fez o contrato, como tinha que fazer, Fechou na palavra, né? fechou na palavra, até porque a palavra naquele tempo era uma espécie de assinatura. Isso.
Quando terminou os 7 anos de trabalho, que a Bíblia diz que foi bem ligeirinho, porque o cabo gostava da menina. Isso. E quando o cabo gosta da menina, fica cego. E aí é o perigo do amor e da paixão, né? Sim, sim. E aí chegou o dia das núpcias, né? O dia do casamento. E aí, quando já Tomou vinho demais. Jacó tomou um negocinho mais igual a Meu Deus. Igual a a Noé. Bíblia não diz, né? Mas, e aí quando Jacó acordou de manhãzinha que foi ver, ontem. Casei com um e tá aparecendo Cadê Casei outra com aqui. uma, agora apareceu essa outra aí. Foi falar com o Labão. O Labão disse: não, meu filho. Você tá pensando que aqui ia copular? Aham. O costume aqui não é assim, não. Primeiro é a mais velha, depois a mais nova. Você quer casar com a mais nova? Com a outra? Com a menina que você... Vai ter que trabalhar mais 7 anos. E diz a Bíblia que ele trabalhou mais 7 anos. Verdade. Então, pra gente finalizar aqui, o último assunto do nosso podcast de hoje, eu não vou conseguir me segurar, Fábio, vou fazer Pode a ficar à piada. vontade, meu irmão. O cara disse assim, o presbiteriano chegou pra mim e disse assim, pastor, o senhor sabia que Jacó era analfabeto? Eu disse, oxi, não sabia disso não. Ele disse, era, porque tem um versículo na Bíblia que diz lá assim, olha, e Jacó amava a Raquel e não Lia. Pensa numa piada top. Então, pra gente finalizar, depois que ele tem essa paga de tudo, desse sofrimento, dessa lei da semeadura, ele volta pra casa e tem um encontro com Deus, como o presbítero Eliano já falou, lá em Peniel, não é isso? No Val de Jaboque. No Val de Jaboque. E nesse encontro com Deus, ele tem uma luta, o anjo toca a juntura da coxa dele, mas ele diz que vê o Senhor face a face. E o passo mais importante desse encontro é quando Deus confronta ele, dizendo qual é o seu nome. Sim, Ali ele está revelando o coração, a história, tudo. sim. É a nudez completa do coração de Jacó, dizendo, Deus, Meu nome é Jacó. eu sou Jacó. Ele não recorre mais ao irmão, a X, a Y, Z, ele para e fala, chega, eu sou. E eu preciso da sua bênção. E eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. A minha vida topou aqui. Eu sou Jacó, mas não quero continuar sendo ele, eu, né? eu não quero passar daqui, eu tenho que ser diferente. E aí o anjo disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Isso. Então a vida dele, tudo nele mudou. Ele tem a bênção agora e tem a aliança. Isso. E é interessante, irmão, que houve a mudança, houve um processo na vida de Jacó. Inclusive a mudança de nome. Sim, Quando a gente tem encontro com o Senhor Jesus, sim. a mudança. A mudança. A mudança na nossa vida. A mudança que começou em Betel, se estendeu por 20 anos de trabalho e é confirmada em Peniel. Então, uma mudança que durou para Jacó virar Israel. Esse processo de trabalho de Deus no caráter dele, usando muitas vezes o tio que o enganou, que o roubou, Isso. que manipulou situações. Esse processo de trabalho durou 20 anos do caráter dele, de Betel para Peniel, durou 20 anos. Então Deus trabalha na nossa vida, existem os processos de Deus, mas isso leva tempo. E concluindo, só para mim concluir isso, é o seguinte, Jacó chegou com as mãos vazias, não foi? Sim. Mas ele saiu com as mãos vazias? Não, porque ninguém que é transformado por Deus permanece com a mão vazia. Ninguém. Gente, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, presbítero Eliano. Amém. Nós estamos aqui finalizando esse nosso 5º episódio. Queria que Fábio dissesse aí suas considerações finais aí para os nossos irmãos. Eu quero dizer o que Jacó disse. E eu quero que cada um de nós que esteja ouvindo aí, vendo, possa falar isso. Em Gênesis 32, 29b, ele diz, vi Deus face a face. Contudo, a minha vida foi poupada. Enquanto nós não tivermos um relacionamento íntimo, profundo e real, sem máscaras, sem testemunho de outras pessoas, não, nós mesmos, com o Senhor, a nossa vida não é mudada. Mas a partir do momento que a gente encara essa realidade de se lançar no Senhor, meu irmão, não tem como não haver uma transformação na nossa vida. Seja você quem for. Isso. O Espírito de Deus, ele é capaz de transformar
qualquer tipo de pessoa. Aleluia. Ou seja, cada crente tem que ter as suas experiências com Sim, Deus, né, pastor? exato, exatamente. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Meu Deus. Próxima quarta nos vemos aí no 6º episódio do podcast Teologia com TQD. Obrigado, presbítero Eliono. Tamo junto! Como é que é esse podcast? Foi o quê? Super, hiper, mega, massa, blaster, plus. Maravilhoso! Cheiro, gente. Até mais. Deus abençoe. A paz do Senhor! Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a ADEPAZ Zona Sul? Nós somos quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 e temos culto durante toda a semana. Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC. Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina. Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15. No domingo, nós temos cultos das 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper, para a nossa juventude. Ei, nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes, que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Uppercast. Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação, todos os cultos. Eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, ADEPAZ Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, @ADEPAZ_ZS. Então, estamos te esperando aqui. ADEPAZ, sempre com você.